começando mais um programa MVN Família, o programa do Ministério de Vila Nova. E hoje estamos com uma convidada muito especial para falar conosco de um assunto muito importante, sobre o abuso sexual infantil. Então fique ligado, porque o nosso programa já começou. Magno Castilho Cabeleireiros e Produções, 3225-2080. Contemple interiores, sofisticação, qualidade, bom gosto. Sofá Paris retrátil e reclinável tecido pena bege de 2.990 por 2.540 em 10 vezes no cartão. Poltrona Dália tecido animale azul de 1.890 por 990 em 10 vezes no cartão. Mesa Califórnia com 6 cadeiras telinha de 730 por 6.400 em 10 vezes no cartão. Contemple interiores. Rua Santa Catarina, quadra 137, lote 11, Jardim Guanabara 1. Fone 62-3204-1828. Nós estamos de volta aqui no programa MVN Família para falar do assunto o abuso sexual infantil. E a nossa convidada da Valquíria Veloso, é a doutora Aliciana. Tudo bem, doutora? Oi, tudo bem? Boa tarde, né? Que prazer recebê-la. Obrigada, eu que estou muito engrandecida de estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite, pela confiança. E estou à disposição, né, para colaborar no que for preciso. Ai, coisa boa. Nós gostaríamos que você se apresentasse para que as pessoas possam conhecê-la um pouco mais, saber um pouco da sua experiência. Bom, meu nome é Aliciana, né? Eu sou psicóloga, trabalho na Delegacia de Proteção da Criança e Adolescente, onde lá eu trabalho, aqui de Goiás, do estado de Goiás, né? Onde eu trabalho com crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. O foco do trabalho da psicologia na Delegacia de Proteção da Criança e Adolescente é em relação à perícia psicológica, né? Então, assim, para quem está ouvindo e não entende muito assim desse termo técnico da psicologia, é para a gente produzir provas se aquele abuso ele realmente aconteceu ou não. E o que é considerado um abuso sexual infantil? O abuso sexual, o leigo, ele acha que é quando existe a penetração entre os órgãos genitais. O pênis na vagina, né? Ou o sexo anal também. Mas o abuso sexual, ele é bem mais amplo que isso. Então, por exemplo, mostrar vídeos pornográficos para uma criança, segundo a legislação, é considerado um abuso sexual. Nós temos muitos casos que vão para nós na delegacia. Eles são também casos que são atos libidinosos. Então, assim, não deixam vestígios físicos, porque de fato não aconteceu o contato entre os órgãos, né, de penetração mesmo. Mas aquela questão de passar a mão, de praticar o sexo oral, de mostrar vídeos, né, de estimular a criança de alguma forma para sexualmente, ele é considerado um abuso sexual, né? Tanto a criança quanto o adolescente. Uma coisa também, um fator importante de ser lembrado é que que na legislação é considerado menores de 14 anos. Então, por exemplo, se a adolescente ele tem mais de 14 anos e foi consentido o sexo ou o ato libidinoso que seja, isso não caracteriza abuso sexual. Agora, se for abaixo de 14 anos, aí é considerado abuso sexual, inclusive se o adolescente de 13 anos, quase 14, mas não 14 completos, engravidar, mesmo consentido, mesmo se houve desejo das duas partes, ela tem direito ao aborto. A legislação ela prevê, né? Então, assim, apesar da legislação ela prever esse aborto,
para nós entra numa questão pessoal, assim, ainda mais cristão, né? Uma questão moral, né? Porque às vezes ela teve a relação com um namorado de 18, 20 anos e às vezes poderia continuar aquela gravidez, mas a legislação ela autoriza fazer porque é considerado estupro de vulnerável. Então ela pode fazer o aborto. É consentido. Tá certo. Então, assim, como só para finalizar a sua pergunta, para fechar, a questão do abuso sexual, ele não é especificamente o sexo entre os órgãos genitais, vagina e pênis, né? Que é o que a gente pensa no geral. Mas todo tipo de atos que estimulam a criança ou adolescente sexualmente de forma precoce, né? Porque criança e adolescente, então não está na idade ainda biológica, de desenvolvimento emocional, cognitivo, para praticar sexo, né? Seja ele a forma que for. Aliciane, como que nós podemos orientar os pais, os cuidadores, para eles estarem atentos? Quais são os sinais de que uma criança está sendo abusada sexualmente? Os pais, tanto na questão do abuso sexual, quanto na questão do uso indevido de substâncias, ou seja, da drogadição, o que o pai tem que estar atento é na mudança de comportamento. Então, assim, nós pais, nós conhecemos nossos filhos. Então, nós sabemos como os nossos filhos agem. Nós sabemos o que, por exemplo, se o meu filho ele é sempre tímido, então ele está tímido, então você vê que aquilo é um comportamento dele, da personalidade dele. É normal. Agora, quando o seu filho, ele é extrovertido, é feliz, né, relaciona bem com todas as pessoas da casa, tem coleguinhas, tem um bom relacionamento social na escola, e de repente esse comportamento ele muda, então ele fica introspectivo, ele fica triste, né, ele fica deprimido, fica com ansiedade, com problemas escolares. A escola é um outro lugar que ela nos fornece muita informação do comportamento das crianças, né? Então, você vê que tudo isso está diferente do que é o padrão da personalidade do seu filho, do comportamento dele. Então, é um fator, não é que está acontecendo alguma coisa, mas é um comportamento que te chama atenção para você manter um olhar mais atento. Olha, meu filho mudou. Alguma coisa pode estar acontecendo. É um sinal de alerta, né? É um sinal de alerta, né? E assim, na delegacia, o que nós sempre orientamos, até mesmo para a mídia no geral, que se existe alguma dúvida, se existe a menor possibilidade dessa criança estar sendo violentada de alguma forma, noticie a polícia, né? Porque nós temos instrumentos legais para a gente apurar isso e chegar, ou pelo menos assim, tentar chegar na verdade absoluta desses fatos. O que não pode é a criança ela passar por algum tipo de violência, né? Quando a gente fala violência, a delegacia que eu trabalho, ela apura violência sexual, mas não é só esse tipo de violência. Então nós temos, por exemplo, violência psicológica, violência física, negligência, né? Pais que, por exemplo, nós não estamos aqui quando não tem intenção para julgar o pai, mas às vezes pai que deixa a criança o dia todo sozinho, criança de 6 anos, 7 anos, por exemplo, porque tem que trabalhar. Então, assim, eu sei que o pai tem que trabalhar e a mãe, né? Hoje em dia, na nossa sociedade, na complexidade econômica, financeira, enfim, mas que procura uma creche, né? Tem os órgãos públicos, né? Os CMEs que acolhem essa criança. O que nós não podemos, de fato, é expor a criança a algum tipo de violência ou algum tipo de negligência, alguma coisa que comprometa a integridade física e psicológica dela, né? Tá certo. E tem quais são as crianças? Tem algum nível social ou todas as classes sociais, tanto meninos como meninas, são vítimas? Faixa etária. Olha, o que chega para nós são mais classe mais baixa, economicamente, classe média para baixa. O que não quer dizer que não aconteça nas classes mais privilegiadas economicamente. Porque o que acontece é que talvez isso não seja noticiado, né? Em relação à idade, nós temos crianças de todas as idades e adolescentes.
Então, assim, também não tem um padrão. Entre meninas e meninos, acontece o abuso sexual, às vezes a gente pensa que o estupro ou o abuso sexual acontece só com meninas, né? Não, o abuso sexual ele acontece tanto com meninas quanto com meninos. E das diversas formas, eu digo até perversas que você imaginar, né? Então, assim, eu posso, por exemplo, tem pai que abusa de filha, padrasto que abusa de enteada, irmão que abusa de irmã. Então, são diversas formas de abuso que existem, né? O que nós... E normalmente, dentro do seio familiar. Então, assim, acontece de pai, de amigo de pai, por exemplo, abusar? Acontece. Mas o que chega para nós, a estatística que eu estou te falando, é do que é noticiado na Delegacia de Proteção da Polícia Civil do Estado de Goiás, né? Eu não sei dos outros, eu não tenho dados científicos para falar. Mas o que chega para nós, normalmente acontece no ambiente doméstico. Ou nos arredores, como, por exemplo, amigo de familiares, amigo de pai, né? Ou casa de tio de coleguinha, né? Então, são as diversas formas que acontecem, né? Nós vamos para um rápido comercial e a gente volta falando um pouco mais sobre esse assunto e como os pais precisam fazer quando identifica que o seu filho está sendo abusado. Magno Castilho Cabeleireiros e Produções, 3225-2080. Contemple interiores, sofisticação, qualidade, bom gosto. Sofá Paris retrátil e reclinável tecido pena bege de 2.990 por 2.540 em 10 vezes no cartão. Poltrona Dália tecido Animalia azul de 1.890 por 990 em 10 vezes no cartão. Mesa Califórnia com 6 cadeiras telinha de 730 por 6.400 em 10 vezes no cartão. Contemple interiores. Rua Santa Catarina, quadra 137, lote 11, Jardim Guanabara 1. Fone 62-3204-1828. Estamos de volta no nosso programa MVN Família, conversando aqui com a doutora Alessiana e falando sobre o abuso sexual infantil. Valquíria, você tinha uma pergunta importante aí para fazer? Eu gostaria de saber, quando essas crianças são, eu diria, entrevistadas pela senhora para que se possa fazer o diagnóstico deste abuso, o laudo, né, emitir o laudo, qual que é o sentimento que essas crianças expressam diante do abuso? Porque eu acho que é a única oportunidade, talvez a primeira oportunidade em que ela tem condições de falar sobre isso, né? Exatamente. Olha, nós temos, assim, diversos contextos dentro de um tema só que é o abuso sexual. Então, por exemplo, existem crianças que às vezes elas nem sabem que elas estão sendo abusadas. Eu vou te dar um exemplo para você entender e para as pessoas que estão assistindo. Eu atendi uma menina que ela tinha 9 anos. Ela é abusada desde os 6 pelo pai. Só que o abuso são atos libidinosos. Então ele passava a mão nas partes íntimas dela, encostava a genitália dele nela, não tinha nada de penetração e tudo mais. Beijava na boca dela. E ela só percebeu que isso era abuso sexual quando ela foi na escola e na escolinha ela teve aula sobre educação sexual. Então a professora explicou que não podia pegar no corpinho, essas coisas todas. Então ela foi, conversou com a professora e despertou, falou, então não está certo isso que ele está fazendo, né? Então, nesse contexto, nesse primeiro momento, para ela não tinha sentimentos depressivos, sentimentos de ansiedade, de tristeza, de vergonha, porque ela considerava que aquilo era um ato normal. Inclusive, na entrevista clínica, na entrevista lúdica, aliás, com a criança, ela mesma dizia, falava, não, o papai ele falava que aquilo era normal de pais fazer com as filhas.
e que eu não podia contar para ninguém, né? Então, então, assim, falando nessa questão do sentimento, quando é desse jeito, é um abuso sutil, às vezes o sentimento da criança não é sentimento ruim, porque ela não sabe. Igual nós adultos sabemos que aquilo é errado. Porque na verdade não dói, ele não está machucando, ele está acariciando ela, né? Agora, quando já é um abuso sexual, que a criança ela já compreende, ou que existe penetração, onde machuca, né? Onde ela sabe, machuca tanto físico quanto emocionalmente, os sentimentos são os sentimentos expressados, projetados, inclusive para nós no atendimento psicológico, são sentimentos que no senso comum não são considerados bons. São sentimentos de vergonha. A criança sente culpa. Na fala dela, ela sente culpa, porque ela acha que de alguma forma ela contribuiu para aquele abuso. Então ela sente ansiedade, depressão, né? São diversos, vergonha, constrangimento. Inclusive, nós temos a nossa equipe, tanto de psicólogos que trabalham na delegacia, quanto dos estagiários, nós temos um preparo para que a gente evite um termo chamado revitimização, que é um termo que vocês devem ter ouvido falar, as pessoas que estão assistindo também, que é o quê? Falar naquele assunto, porque nós precisamos para apurar um crime, sem revitimizar a criança, né? E aí a psicologia, ela tem todas as técnicas para fazer isso, né? Para acolher toda aquela informação que é necessária, sem dramatizar. Então, assim, fechando... Porque ela já está sofrendo aquilo. E às vezes falar naquilo, né? Faz ela sofrer novamente, né? Então, nós temos que falar de uma forma que alivie e de uma forma que esclareça, não de uma forma que constranja ela mais do que ela já está, né? Ou de uma forma que faça com que ela sofra mais do que ela já sofreu. Se sinta exposta também, né? Mas assim, é por isso que eu estou te falando, né? O ambiente, até do consultório da delegacia, ele é acolhedor, né? Nós, psicólogos, nós nunca chegamos direto naquele assunto, nós promovemos um momento de rapport muito importante, que é de construção de vínculo. Às vezes, na primeira sessão, a gente nem toca nesse assunto. A gente fala de outras coisas, ganhar né? confiança primeiro. Isso. Né? E o importante também é que depois que nós terminamos a sessão, a gente se dedique um tempinho para reestruturar novamente essa criança. Então, a gente vem com coisas neutras de novo, com coisas que elas gostam de fazer, por exemplo, andar de bicicleta, ela vai falar, ou vai falar de um passeio, né? Para que falar naquilo não a revitimize, que é uma preocupação grande da delegacia, da Polícia Civil, que é de esclarecer, né? De proteger. O nosso objetivo maior é proteger a criança. Proteger. Doutora, e mesmo as que às vezes entendem o que está acontecendo, compreendem que aquilo é um abuso, por que às vezes elas demoram tanto, algumas nem contam, chega a contar para os pais, pedir ajuda? Alguns fatores, eles são pontuais nisso. Por exemplo, muitas das vezes o abusador, ele ameaça. Então, ele ameaça que se ela contar para alguém, ou ele vai matar a mãe, ou vai matar os irmãos, ou vai bater na mãe ou bater nos irmãos, ou ele ameaça de que ninguém vai acreditar nela, porque o abusador, na verdade, ele não é esse monstro que a gente pensa aparentemente, né? Aparentemente, ele é uma pessoa gentil, uma pessoa agradável. Carinhosa. Muitas crianças gostam, porque eles brincam, eles são carinhosos, né? Eles seduzem. Primeiro, eles ganham a confiança da criança, né? Exatamente. Então, assim, outro fator que também é importante nesse sigilo é que elas ficam com vergonha. Elas sentem vergonha. Que, inclusive, é um tema que é importante nós falarmos aqui, que é sobre sexo, né? Muitas crianças, elas são abusadas sexualmente. Um dos fatores que ajuda, que é fator de risco para isso acontecer, é o tabu da nossa sociedade de nós não falarmos de sexo, né? Então, por exemplo, eu fui num seminário sobre isso, esses dias agora
no Tribunal de Justiça, e a palestrante ela falando que olha a musiquinha, cabeça, ombro, joelho e pé. Por que nós pulamos as nossas genitálias? Né? Então a gente tem tabu de falar de seios, de vagina, de pênis, de ânus, de bunda. Né? E quando fala, já é de uma forma tão leviana, né? Em algumas músicas, Isso. de uma forma tão feia que se os pais não param, às vezes, para conversar, para ensinar a forma correta, elas vão acabar vendo de uma forma feia, né? Exatamente. Se conhecendo. Porque o que acontece? Nesse caso que eu relatei agora há pouco, que a criança ela foi abusada desde os 6 até os 9, olha quando ela soube. Com 9 anos, quando na escola veio alguém de fora falar sobre sexualidade. Então, assim, nós temos que falar não de uma forma pejorativa, não de uma forma vulgar, pornográfica, assim, por dizer. Né? Instruir a criança. Isso, mas de uma forma, um diálogo, né? Uma conversa. Porque se nós não falarmos, ou os meios de comunicação de alguma forma falam, ou a escola fala, ou pode vir alguém e aproveitar. E é muito importante também a criança ter a confiança dos pais para falar sobre isso, né? Porque se os pais não dão essa liberdade para a criança se expressar, ela nunca encontra um espaço, um momento em que ela possa se abrir e falar: mamãe, papai, está acontecendo isso. É normal? Pode? Porque muitas vezes os pais são tão fechados que a criança tem medo de falar com os pais sobre isso. E às vezes a gente ouve muitas histórias também, né? Que às vezes a menina conta para a mãe, mas é uma situação que ela não sabe o que fazer. Ela tem medo de reagir, né? De fazer, porque às vezes o abusador é um amigo da família, é uma pessoa ali que está ali dentro de casa. Então, às vezes, ou ela desconfia da criança, que isso também causa uma dor muito grande para a criança, né, também. doutora? Esse é um outro fator, por exemplo, de a criança achar que ninguém vai acreditar nela. É um outro fator que faz, né, igual a Valquíria perguntou, a criança manter o silêncio. Então ela pensa, ele ameaça, né, muitas vezes, o abusador: olha, ninguém vai acreditar em você. Se eu sou adulta, as pessoas vão acreditar muito mais em mim do que em você, né? Então essa questão do medo de falar e não ter credibilidade é um fator que também faz com que, né, elas não falem. Mas isso justamente acontece por quê? Por conta desse vínculo familiar, né, que a Valquíria está relatando. Então, para quem está ouvindo, o que eu acho muito importante de toda essa conversa é a gente estabelecer o vínculo com os nossos filhos, né? Então, nós temos que conversar sobre todos os assuntos, de forma sábia, serena, tranquila, tirando um pouco todos esses tabus, porque a vida está aí. As coisas existem, né? E nós temos que falar sobre essas coisas. Os pais não falam da maneira correta, eles muitas vezes aprendem com um coleguinha ou em situações tão tristes como essa, que é no caso do abuso. Exatamente. E a criança, ela precisa, às vezes a criança ela precisa perceber, né, entender uma forma. Eu estava vendo alguns vídeos falando sobre o assunto. Então, tudo que alguém quiser fazer escondido, né, coisas que não pode contar para a mamãe ou não pode contar para o papai, a criança já ela pode ficar em sinal de alerta, né? Se é alguma coisa que ela sente mal com aquela situação, não é um carinho que é gostoso, mas que traz uma certa vergonha, um certo medo, né? Ela pode chegar a contar para o papai e contar para a mamãe. Agora, para ela ter essa confiança, os pais têm que promover o vínculo. Sim. Né? Eles promovem esse ambiente confiável. Então, assim, a família, em diversos aspectos, tanto em relação ao abuso sexual, ao uso de substâncias, a questão da criminalidade, ela é tanto fator de risco quanto fator de proteção. Né? Nós temos que fortalecer o fator de proteção, que é a família convergente, a família que conversa, né? É a família, não a família divergente, que é cada um que não conversa entre si. Conversa que eu falo não é só conversa do diálogo.
que é uma família estruturada em todos os sentidos. Uma intimidade entre Exatamente. os membros da família, Existe, confiança, né? a família, ela é a instituição mais linda, né, da Terra. Sou apaixonada em família, então eu trabalhei com família uns 20 anos, assim, na questão da dependência química, e a família, ela tem, inclusive, e é bíblico até, uma hierarquia. Então, uma hierarquia sadia. Porque, de fato, quem estabelece regras, impõe limites, tudo isso, são os pais, né? Os pais, a função dos pais é essa, né? Sim, doutora. Nós já estamos caminhando para o final do nosso programa, mas eu gostaria que a senhora deixasse, se um pai ou uma mãe desconfia, um cuidador, né, desconfia, qual que é o procedimento? O que esse pai, o que essa pessoa precisa fazer para ajudar essa criança? Se há algum vestígio de que essa criança ela esteja sofrendo algum tipo de violência sexual, psicológica ou física, tem que ser notificado à Delegacia de Proteção da Criança e Adolescente. Né? Tem algum telefone que os pais ligam? Nós temos o Disque 100, que é para denúncia anônima, né? O Disque 100, você não precisa se identificar, né? E vai uma cópia para a Polícia Civil, um para o Conselho Tutelar e um para o Ministério Público. E essas 3 vias do Estado, elas vão atrás para apurar, né? Pode também ser notificado através do 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil. E eu posso falar o número da delegacia, que é maior, e da delegacia da DPCA, né? É o 3286, 1250, tem 3286, 1540, né? Tem alguns números. Não, que bom. Ou ir pessoalmente, desculpe interromper, né? Ou ir pessoalmente na própria delegacia, fazer a denúncia, que nós estamos lá para apurar qualquer tipo de denúncia que for, né? E chegar à verdade dos fatos e principalmente proteger a criança e adolescente. Isso é ótimo. Eu quero agradecer a presença da senhora, né? E quero agradecer também a Valquíria por ter, né, convidado. Eu tenho certeza que o pessoal de casa, né, acaba aprendendo muito, né, Valquíria? Sem dúvida. Porque é um assunto muito importante, precisamos estar atentos em relação aos nossos filhos. Eles são heranças do Senhor e nós, como pais, né, precisamos cuidar e proteger essas crianças, proteger a nossa geração. Eu posso dar só um número? Sim. De dado, para ver o tanto que é importante. Nós temos hoje na DPCA 2.000 inquéritos. Desses 2.000 inquéritos que apuram vários tipos de crime contra a criança e adolescente, aproximadamente 1.000, são de abuso sexual. Então, é um dado muito grande. Alto. Isso é o que é notificado. Agora, você imagina o que não não chega, né? às não autoridades. chega, As né? autoridades. É isso mesmo. Nosso interesse aqui é sempre trazer informação para que a sua família seja aí cuidada, protegida, que Deus possa abençoar muito seu lar. E eu vou deixar aqui a Valquíria para finalizar o nosso programa e deixar uma palavra também para o pessoal lá de casa. Eu acho que nós vamos ter que fazer outro programa com a doutora Aliciana para continuarmos falando sobre família, né? E eu quero agradecê-la por estar aqui conosco, pela sua disponibilidade, carinho da sua presença. E do fundo do coração, nós esperamos que as informações que nós temos trazido possa abençoar a sua família a cada dia. Que Deus te abençoe, que Deus cuide de maneira especial da sua família.